Olá, eu sou Fabiano, pastor, faço parte da equipe da Igreja da Cidade há 21 anos. É especial demais falar sobre esse assunto, a paternidade de Deus, porque é algo que é a questão mais importante da vida. Ver Deus como Pai é algo que é o plano dele para nós. Desde o nosso nascimento, na verdade, na nossa concepção, há uma conspiração para que isso não aconteça. O curso natural da humanidade é a desconexão desde a queda original. E Deus, Ele com o seu amor, Ele vem, gosto muito de pensar assim, Ele vem com o seu amor, envia Jesus para resgatar um planeta de órfãos. Paternidade de Deus é algo cerne para a nossa existência. Deus Pai, Ele nos fez para um relacionamento sem barreiras. O pecado, ele é essa pedra no caminho, esse distanciamento. Por isso que a gente fala que o pecado original é a queda. A queda também em relação àquilo que o homem trazia de identidade. Então, a paternidade de Deus é a essência do seu plano para nós. Eu me lembro de Isaías 9. Isaías 9 diz assim, verso 6, falando sobre o nascimento de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno. Então, a chegada de Jesus é para revelar o coração do Pai e viabilizar essa conexão, enfim. Tudo conspira para que a gente seja órfão. Esse é o objetivo de Satanás, essa é a sua grande agenda. Não foi diferente comigo. Na minha história, eu sofri muitos estímulos para ver Deus como Pai, mas também muitos estímulos para não vê-lo assim. Eu tenho uma história de não ter saído nunca da casa de Deus, um tipo de Samuel, louvo muito a Deus por isso. Mas as disfunções familiares começaram a saciar o meu coração de Deus como Pai. Nunca duvidei do seu poder, da sua capacidade de provisão, da sua intervenção, de que Ele se importa conosco, Deus de milagres. Mas quanto mais o meu coração foi percebendo o que acontecia no meu lar biológico, eu comecei a transferir para Deus, em especial na minha relação com o meu pai. Ali no final da minha adolescência, no início da juventude, acontece a saída do meu pai de casa e isso fere muito o meu coração. Minha mãe começa a ter disfunções emocionais, eu decido focar no cuidado dela, mas meu coração, a partir daquele momento, começou a adoecer. Eu me distanciei do meu pai, por ocasião do distanciamento dele. Tudo no início a gente vai racionalizando, argumentando, encontrando justificativas para a desconexão. E como aconteceu na parábola do filho pródigo, quanto mais o filho se distanciava, mais ele sofria. Comigo não foi diferente. Então, o distanciamento se tornou em indiferença. E eu comecei a transferir com o tempo isso para Deus. Eu comecei, ao passar dos anos, a perceber que o meu relacionamento com Deus não era mais o mesmo. Apesar de acreditar, apesar de estar na casa dele, e eu não conseguia identificar exatamente a causa. Mas isso começou a se desenvolver em outros aspectos, até na minha pessoalidade. Eu comecei a perceber uma sensação de estar travado. E isso começou a sugar meu potencial, a minha forma de ver a vida, prejudicando inclusive os meus relacionamentos. Comecei a ficar muito introspectivo e, na verdade, eu estava sofrendo da dor relacional. Aí, o distanciamento do meu pai, também em parte por opção minha, em função de tudo que aconteceu, isso começou a drenar mesmo a minha vida. Então, comecei a passar por um processo intencional de cura e quando eu me deparei
Eu estava perto, mas ao mesmo tempo distante do coração do Pai. Eu lembro que eu passei por um retiro espiritual onde a minha paternidade fora tratada individualmente. E quando eu percebi que eu estava distante de Deus Pai, veio um clamor e ao mesmo tempo uma dor, simultaneamente um arrependimento, porque Deus é bom, Ele é um bom Pai e Ele não criou estas sequelas e disfunções familiares. E aquilo doeu muito em meu coração porque eu transferi para Deus algo que não cabia a Ele. Então, a partir daquele momento, eu me arrependi e disse: Pai, nunca mais eu vou levar as disfunções humanas para a minha relação com o Senhor. Aconteceu uma blindagem, o Espírito Santo começou a curar o meu coração e nunca mais eu fui o mesmo. E aí é aquilo que a gente ensina na igreja da cidade. Uma ferida curada é uma unção liberada, uma ferida tratada pode se tornar em um ministério inaugurado. Quando você vence algo, você ganha autoridade sobre aquilo. E eu passei a um dia estar em uma maca para ser atendido como um enfermo, e a minha doença era a orfandade. E depois, com o tempo, um longo processo, eu me vi vestido de jaleco, recebendo pessoas que estavam enfermas de uma doença que um dia me fez tão mal, que é a orfandade. Então, ter a Deus como Pai é algo que mudou radicalmente a minha vida, me fez superar as feridas biológicas e me fez ver a minha família espiritual, a igreja, como algo fundamental, próximo e íntimo. Depois que, enfim, eu vi a Deus como Pai e comecei a experimentá-lo, nunca mais eu fui o mesmo. Então, inevitavelmente, eu aprendi que nós transferimos a imagem da nossa família para Deus, em especial a nossa paternidade, mas independente das circunstâncias. Deus é um Pai perfeito, é um Deus próximo que me fez para ser dele. Então, a paternidade de Deus é algo que eu vivo, é algo que eu busco, é algo que eu respiro, é algo que tem feito toda a diferença em minha história, em minha vida. Eu queria dizer para você que está vendo esse vídeo que você intencionalmente busque a Deus como Pai. Não abra mão disto. João escreveu em João 1,12 que aos que o receberam e crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, essa é a essência da nossa identidade. Ter Deus como Pai é o ápice da nossa existência. Deus abençoe. E quero te convidar para participar desta série de mensagens, 21 dias de filiação, Deus, família biológica, igreja, que é a nossa família espiritual. Se esse tripé for resolvido, seu destino será liberado e o melhor de Deus virá sobre a sua vida.